Teu filho Robertinho está agora aqui, encarregado de trazer a tua mensagem para o nosso coração. Usa, Senhor, a vida dele, a boca dele, a voz dele, as suas expressões, para trazer exatamente, ó Deus, a mensagem que o Senhor tem para a nossa vida hoje à noite. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Samuel. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos fazer essa leitura, João, capítulo 17. É o texto conhecido como a oração sacerdotal de Cristo. O Senhor havia celebrado a Páscoa com seus discípulos, havia passado a ele as últimas instruções, e antes deles saírem para o jardim do Getsêmani, ele faz essa última oração no ambiente reservado ali dos discípulos. Vamos fazer essa leitura, esse texto sublime aí da palavra de Deus. Vamos convidar os irmãos para que se coloquem de pé, para fazermos essa leitura com reverência, os irmãos acompanharem essa leitura. Capítulo 17, verso 1 ao 26. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saiu de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo também os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Podeis assentar, irmãos. No ano da comunhão, irmãos, e no mês de missões, nós vamos meditar essa noite sobre comunhão e missões. E vamos fazer isso dentro do contexto desse texto que acabamos de ler, a oração sacerdotal de Cristo. O Senhor está assentado à destra de Deus. Essa verdade é uma das verdades básicas do Evangelho. Ela consta do credo apostólico, esse conjunto de verdades que resumem a fé cristã e que foi crido por toda a cristandade durante toda a história em todo o mundo. E é importante nós darmos atenção a isso, especialmente nos dias em que nós vivemos, são dias maus. Os irmãos certamente têm acompanhado a inquietude crescente entre as nações e nós não sabemos aonde isso vai terminar. E também o Senhor nos advertiu de que nos últimos dias haverão enganadores procurando desviar da fé até mesmo os escolhidos. Então vamos voltar a nossa atenção, irmãos, para essas verdades essenciais da fé. O credo apostólico, né? Ele diz, esse texto aí, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido de Maria, virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir a julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. E dentre dessas verdades básicas da nossa fé, está o fato de que o Senhor está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Uma verdade que nós nem sempre damos muita atenção. Nós podemos, irmãos, discordar de coisas menores uns dos outros, não é? Da interpretação, mas esses pontos aqui são os pontos essenciais da fé, que nós não podemos nos esquecer. Nós devemos guardar isso conosco, o que quer que aconteça, por onde quer que a gente vá parar neste mundo, nós vamos levar esta mensagem do Evangelho. E o texto que nós lemos aqui no Salmo 110, ele nos explica isso. São verdades que estão na palavra de Deus. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E mais adiante o texto explica o que é que o Senhor Jesus está fazendo assentado à destra do trono de Deus. Tu és sacerdote. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E também nós vemos no livro de Romanos
apesar que eu não consigo ler ali. Mas... Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Depois, o livro de Hebreus também nos ajuda a entender isso. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus intercede continuamente por nós, à direita de Deus Pai. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E ainda, ninguém toma, pois, essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O próprio Senhor jurou e concedeu esse ministério ao Senhor Jesus. E ele está assentado agora, nesse momento, à direita de Deus. Nós, muitas vezes, não lembramos disso, que temos esse intercessor por nós continuamente no céu. Os evangelhos, eles falam de várias ocasiões em que o Senhor se retirou para orar, a sós. Nós não sabemos o que ele orou nessas ocasiões, mas em 7 ocasiões, pelo menos, essas orações foram registradas. E são essas aí. Primeiro, ele agradeceu a Deus pela sabedoria divina ser revelada aos pequeninos e não aos sábios desse mundo. Depois, ele também agradeceu a Deus porque as suas orações eram sempre ouvidas pelo Pai. Antes dele ressuscitar a Lázaro, ele sabia que seria ouvido. Depois ele orou pela glorificação do nome do Pai em face da cruz, quando viu que estava se aproximando um momento em que ele teria que passar pela cruz. Em quarto veio essa oração sacerdotal que nós acabamos de ler, e em seguida a oração do Getsêmani. Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, e sim a tua. Nesse momento, os discípulos estavam, na verdade, dormindo, né? O Senhor voltou e disse, vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Então a gente imagina que essa oração não foi só isso, né? Deve ter tido bastante coisa durante 1 hora, os discípulos dormiram. Mas a essência dessa oração é a essência da oração como um todo. Não seja a minha vontade, e sim a tua. Essa é a essência da oração. Se o Senhor não tivesse feito essa oração, irmãos, se ele tivesse recusado a fazer essa oração, não haveria salvação. E não haveria a glória dada ao Pai, resultante dessa salvação. Depois, já na cruz, ele ora por perdão a seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele já estava ali em agonia, sofrendo fisicamente. Mas a dor física não era o maior, né, irmãos? Às vezes a gente se impressiona muito com a dor física. Mas e a dor de receber sobre si a ira pelos pecados de todos nós, de toda a humanidade, todos aqueles que viriam a crer nele. Então ele ora, Deus meu, por que me abandonaste? E finalmente, Pai, a ti entrego o meu espírito. Então essas 7 orações, nós temos algum relato delas. E nessa oração sacerdotal, diferente das outras, nós temos um relato extenso, em que nós podemos ver como essa essência da oração se desenrola, se desenvolve nos seus vários aspectos, que nós vamos considerar aqui agora. O primeiro deles, nós vamos ver 3 aspectos. O primeiro deles é qual era o alvo da oração. Já na primeira frase, o Senhor revela qual era o alvo da sua oração. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho para que o filho glorifique a ti.
O alvo dessa oração, irmãos, é a glória de Deus. O Senhor Jesus veio para glorificar a Deus. Nós, às vezes, gostamos de pensar que Jesus veio ao mundo para nos salvar, não é mesmo? O que é verdade. O Senhor Jesus veio ao mundo, Ele nos amou e Ele nos salvou. Mas acima desta verdade, o Senhor Jesus veio para glorificar a Deus. Isto é acima de nós mesmos. Nós não somos o centro do universo, irmão. Não somos o centro do cristianismo. Se trata da glória de Deus, do que Ele está fazendo e de como Ele vai nos levar a adorá-lo, Senhor. É disso que trata o cristianismo. E esse texto aí de Hebreus está abaixo, ele nos ajuda a entender um pouco como é que pode o fato de Jesus ir à cruz e dizer que isso vai me glorificar. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Esse texto nos mostra, ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, ao passar pela cruz, mas ressuscitar, isso traria glória ao Senhor, e por meio disso, Ele glorifica a Deus. O segundo aspecto que nós vamos ver é a postura antes da oração, antes de fazer os pedidos propriamente dito. O Senhor se apresenta como tendo cumprido uma parte anterior a essa oração. Ele não estava orando ali por pessoas que ele conheceu naquela hora, que não tinha muito apreço por eles, não. Ele tinha passado os 3 anos do seu ministério trabalhando com aquelas vidas, cumprindo a obra que Deus confiou a ele. E ele diz assim, então, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Então havia uma coisa anterior, forte, que o Senhor se aplicou aquilo. E agora ele vai interceder, então, em seguida, por essas pessoas a quem ele já trabalhou antes. E por quem tinha, portanto, grande apreço. São essas 7 obras que o Senhor revela durante o texto aqui. Ele manifestou o nome de Deus, transmitiu a palavra a eles, guardou e protegeu, e nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, conforme as Escrituras. Ele os enviou ao mundo, assim como o Pai o enviou ao mundo. Ele se santificou em favor deles, para que os discípulos fossem santificados. Transmiti a tua glória, para que eles sejam um, como nós, ele e o Pai, somos um. E revelei o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então essas são as características do trabalho que Jesus fez antes de fazer as suas orações. Ele não está apresentando isso aí como quem diz, olha, eu tenho mérito, não é? Agora o senhor tem que me ouvir. Jesus não precisava disso. Não é questão de mostrar que ele merece ser ouvido na sua oração, e sim uma prestação de contas. O Senhor me confiou uma tarefa. E eu fiz essa tarefa. Está aqui o que eu fiz, tudo isso. Agora, em consequência disso, vem o que eu vou orar por eles. Em total harmonia e finalizando esse trabalho, porque ele iria logo a seguir ser julgado e crucificado. E quais são esses pedidos, então? São 3 pedidos e um desejo.
Primeiro o Senhor pede por proteção espiritual, depois ele pede por santidade e depois ele pede por unidade. Os irmãos notam que são questões que vão do mais íntimo, do espírito, parte mais interior do homem, e vai passando para a santidade, em todo o seu ser, seu corpo, sua alma, seu espírito, e chega à unidade onde há um testemunho visível para quem está de fora. São esses três motivos que o Senhor intercede pelos seus discípulos nessa oração que lemos. Às vezes nós oramos por muitos assuntos, não é, irmãos? Assuntos corriqueiros, que não tem nada de errado. Nós devemos orar por assuntos, todos os assuntos, tudo aquilo que nos causa alguma ansiedade, nós devemos colocar diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. Mas não a ponto de esquecermos desses, né, irmãos? São os assuntos mais profundos, mais importantes, que precisamos orar por isso, pela proteção espiritual, pela santidade, pela unidade. E também, às vezes, nós gostamos de pedir oração aos nossos irmãos, né? Que também está certo. É tão bom quando alguém ora por nós, estamos passando por uma situação, ora por mim, porque eu estou aqui, não é? Mas, será que nós lembramos que nós temos um sumo sacerdote, Jesus, no céu, orando por nós? Já pensou, irmãos, na nossa reunião de oração, Jesus entrasse, sentasse, você pede para esse aqui vai orar por isso, esse vai orar por isso, Senhor Jesus, o Senhor vai orar por aquilo. Ora, irmãos, isso nós nem sempre lembramos. Ele está fazendo isso nesse momento por mim, por você, por nós, por todo o seu povo. E ele também expressa um desejo por proximidade. Então nós vamos ver cada um desses pontos aí. Primeiramente, a primeira oração dirigida a Deus é: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Enquanto o Senhor Jesus estava na terra, ele guardou os seus discípulos. Só se perdeu o filho da perdição para que se cumprisse a Escritura. Agora ele está pedindo para o Pai: eu vou para junto de ti agora, guarda eles aqui. Nós precisamos dessa oração, irmãos. Nós precisamos tremendamente dessa oração. O Senhor Jesus, ainda na terra, ele orou por Pedro. Ele disse: Pedro, Satanás reclamou a sua alma para peneirar. E eu intercedi por você, para que a tua fé não desfalecesse. Isso foi o apóstolo Pedro, irmãos. Será que nós vamos achar que nós não precisamos disso? Nós damos conta do recado? Não, eu estou preparado, tranquilo aí para mim, né? Estou à altura da peleja aí. Irmãos, nós não fazemos ideia da batalha espiritual pela nossa alma. E saber que nós temos Jesus intercedendo por nós, à direita de Deus Pai, que tem todo o poder, é onipotente, deve nos dar muita alegria. O Senhor, ele encerrou essa parte da oração, né? Tem alguns versículos ali que falam sobre esse assunto. Ele diz: olha, essas coisas eu falei aqui, eles estão me ouvindo, né? A oração era junto com os discípulos, para que eles tenham o meu gozo completo neles. É para a gente ficar feliz com isso, irmãos. Nós temos alguém que intercede por nós, que guarda a sua vida e a minha. E que se não fosse isso, a gente não ia dar conta, né, irmãos? Agora, aí alguém pode pensar: bom, então, se nós temos Jesus intercedendo por nós, não precisa orar mais um pelo outro, né? Não vou orar por mais ninguém, não precisa, já basta. Mas nós temos que lembrar, né, irmãos? Isso é um privilégio. Nós temos o privilégio de participar com Jesus desse ministério, irmãos. Desse ministério sacerdotal, de interceder uns pelos outros. Ele nos ama tanto, ele podia fazer isso sozinho. Ele nos ama tanto que ele quer a gente junto com ele, participando das batalhas, de orar, para que quando a gente vê o resultado, a gente vai dizer: eu participei,
O Senhor me deixou participar com Ele disso. Ele gosta de estar junto da gente. Não vamos desprezar esse ministério, irmãos. Oração não é um ministério secundário aí, para quem não tem mais o que fazer. Não, não é algo de somenos. É algo da maior importância. É o que o Senhor Jesus faz no céu e é o que nós podemos fazer participando com Ele desse ministério. Ele falou para Pedro, depois que ele disse, olha, mas eu orei por você para que a sua fé não desfalecesse. Agora, quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Aquilo que nós recebemos, irmãos, nós temos que passar para os nossos irmãos, para que Deus faça multiplicar um fruto em 100. E assim Deus seja glorificado. Esta é a primeira parte dessa oração. A segunda parte, irmãos, é por santidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui nós vemos que nós não nos santificamos a nós mesmos. Você pode até querer, deve desejar muito isso, mas a gente não consegue, não está ao nosso alcance nos santificarmos. É a palavra de Deus que nos santifica. O Senhor disse, eu lhes tenho... vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então a primeira ação da palavra é nos purificar. Purificar dos pecados. Nos fazer afastar do pecado. E também nos afastar do mundo. Mas para quê? Para nos consagrarmos ao serviço. É uma parte do significado da santificação, separados para Deus, para que as virtudes do Espírito Santo sejam colocadas em nós. É necessário primeiro ter essa purificação dos pecados. Não adianta uma pessoa se apresentar para servir a Deus, até com dons, com talentos, mas na sua vida privada tem pecados que ela ainda não foi perdoada, ainda não confessou. Então isso é um escândalo. Não é assim. É pressuposto a obra da santificação antes do serviço. O livro de Hebreus nos fala sobre isso quando diz, olha, se o sangue de bodes e de touros, né, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne, que era assim no Velho Testamento, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É o trabalho do sangue de Jesus. Alguém pode dizer, mas você não conhece a minha vida, tá? Eu tenho pecado que aí Deus não vai poder me usar. Meu pecado não tem perdão. Não é isso, irmãos, não é o tamanho do pecado. É o sangue do Cordeiro. É o poder do sangue do Cordeiro. É o mérito do sangue do Cordeiro. Ele classificou todos esses pecados como o quê? Obras mortas. São obras mortas, irmão. Não interessa se é uma coisa que ninguém viu, não tem grande consequência, ou se é um escândalo enorme. É tudo colocado nesse mesmo título. Obras mortas. Sangue precioso do Cordeiro, sem mácula. Purifica a nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. E por fim, nós chegamos ao pedido por unidade. Quando o Senhor diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O pedido em si é para que nós sejamos um.
E já é uma coisa extraordinária, não é, irmãos? Como é que nós vamos ser um, assim como o Filho e o Pai são um, nós também termos essa unidade só pela bondade de Deus, né? Ele está orando por nós por isso. Também sejam eles em nós, não só unidade entre nós, mas unidade de nossa parte para com Deus, Pai e Filho. Agora, não bastasse isso, irmãos, vem essa revelação extraordinária de que isso, ou nisso, através disso, o mundo vai crer. É assim que o mundo crê. É assim que Deus faz. Nós sabemos que a fé é dom de Deus, que o arrependimento é concedido pelo Espírito Santo. Como crerão daquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação, sem dúvida. Mas é necessário fazer chegar essa palavra até os ouvintes. E existem barreiras. Existem barreiras linguísticas, barreiras culturais. Não adianta eu chegar na China falando o evangelho em português. Pode até acontecer um milagre, não é? Mas, em geral, não é isso que vai acontecer. Eu não vou entender nada. É uma barreira linguística. Existe a barreira cultural. Existem vários tipos de barreira. E quem vai fazer o papel dessa ponte para chegar o evangelho, para que a pessoa possa crer, possa receber a fé, possa ser salva, possa adorar o Senhor? Quem vai fazer isso? Somos nós, o povo de Deus. E ao verem a nossa unidade, a nossa comunhão, é uma demonstração de poder, irmãos, porque é um milagre, a comunhão é um milagre. O mundo não tem isso, não experimenta isso, não existe comunhão como nós experimentamos. Não existe. E eles não sabem explicar. Como é que é isso? É a resposta à oração do Senhor, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre uma classificação de missões feita por um estudioso, Ralph Winter, conforme o nível de dificuldade e desafio de barreiras culturais. O nível mais simples aí, conforme o tipo de povo, né? Esse é um povo já alcançado, um povo que já tem uma igreja na sua terra, que já tem ali líderes, que já tem uma quantidade tal de pessoas ali naquela igreja capaz de evangelizar os seus conterrâneos, né? E quem está falando para essa pessoa está na mesma cultura. A distância cultural entre quem vai falar o evangelho e a pessoa que vai ouvir é pequena, eles são da mesma cultura. É o que aconteceu ontem aqui na igreja, né? No nosso café dos comerciários. Então são os crentes mesmo da igreja, são os membros da igreja que vão anunciar o evangelho. É o que se chama de evangelismo, propriamente dito. Não precisa vir um missionário aqui para falar para os comerciários aqui da vizinhança, como nós mesmos, falamos para eles. Ao falar, eles vão entender, estamos falando na língua deles, nós entendemos as expressões culturais, não existe essa barreira, porque somos todos da mesma região até. Às vezes acontece de vir um missionário de outra cultura, de outro país, para ajudar, especialmente quando o país de onde ele vem tem uma desenvoltura cristã mais pungente, são mais preparados e vem ajudar a igreja mais fraca a se fortalecer, a desenvolver mais esse trabalho. É o que se chama então de missões regulares. Já existe a igreja no local, mas alguém veio para ajudar. Agora, o nível de dificuldade aumenta tremendamente quando o povo-alvo é um povo não alcançado. Ali não tem líderes. Ou tem uma igreja local cujos líderes ainda não são maduros, ainda estão começando. Ou não tem crentes em número suficiente, uma porcentagem lá, menos que 0,5% do país.
ou às vezes não tem mesmo nenhum crente. Então aí é preciso mandar alguém, realmente, uma pessoa de outra cultura, que vai chegar ali, vai enfrentar as barreiras culturais, vai enfrentar as barreiras linguísticas, vai enfrentar barreiras religiosas, pode chegar a enfrentar barreiras legais até, como conseguir permanecer naquele país o tempo suficiente para ele trabalhar. É o que se chama, então, de missões pioneiras. E o alvo desses pioneiros, irmãos, é, assim que puder, começar a formar o que se chama de movimento de discípulos, em que aí já os primeiros convertidos que aparecerem, que Deus mandar, são instruídos a começar a contar o que eles estão aprendendo para os seus amigos e seus parentes, que por sua vez são estimulados a fazer o mesmo, contar para os seus próprios amigos, seus outros parentes. E assim se forma o que é um embrião ali de uma igreja, ainda uma igreja informal, não é, com pouquinhas pessoas, mas é um núcleo que, com o passar do tempo, vai virar uma semente para gerar uma igreja organizada, grande, como essas que nós temos aqui o privilégio de participar. Não é? Não foi sempre assim. Nossa igreja tem mais de 100 anos, né? Mas em algum momento aconteceu dessa forma aqui conosco. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Então essas pontes, irmãos, têm que ser estimuladas. Todas essas iniciativas são válidas. Não quer dizer que um aqui é mais importante ou menos importante que outro. O que tem acontecido é que Deus mesmo está levantando, está estimulando as pessoas, está fazendo um levantamento, um movimento de despertamento em relação à tarefa remanescente. Falta cerca de 7.000 povos não alcançados ainda, para que a tarefa seja cumprida, que deve ser cumprida antes da volta do Senhor. Então, parece um número muito grande, mas, irmãos, diante do número de igrejas que existem no mundo hoje, essa é uma tarefa perfeitamente possível de ser completada na nossa geração. São 7.000 povos. Mas quantas igrejas tem no mundo? Quantos crentes? Tem mais de 1 bilhão de crentes no mundo hoje. Cristãos, né? De todo tipo. Mas se você pegar aí 1% desse número, dá muito mais do que 7.000, né? Dá centenas de crentes para cada povo desse não alcançado. É uma tarefa possível. Nós vamos aqui ter a nossa conferência missionária, né? Os irmãos estão vendo esse banner aqui bonito aí. Aqui também, aqui em cima de mim, aqui, esse letreiro aqui bonito também. Nós vamos ter a conferência missionária. E o nosso versículo-chave ali é esse, né? Separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra a que os tenho chamado. E nosso lema é esse: separar, jejuar, orar, abençoar, liberar, para que, por uma igreja que vai junto aos menos alcançados. Então nós queremos estimular a igreja, irmãos, nessa conferência, a fazer os missionários, nossos missionários que a gente apoia, sentir que nós estamos indo junto com eles. Que nós estamos fazendo isso como? Da forma como a igreja de Antioquia fez com Barnabé e Saulo. Vamos separar aqueles a quem o Espírito Santo chamou. Vamos jejuar por eles. Vamos orar por eles. Vamos nos colocar na brecha, intercedendo por eles. Assim como o Senhor nos ensinou aqui nessa oração. Vamos os abençoar, pôr as mãos sobre eles. E vamos os liberar para que eles vão. Irmãos, não façam empecilhos se seu filho está sendo chamado para a obra missionária, irmãos. Nós estamos aqui para isso. Não tem outra função da igreja ainda estar aqui. No céu vai ser muito melhor do que aqui. Nós só estamos aqui porque ainda existe uma obra a ser feita, não é?
E Deus está levantando pessoas no nosso país, em todo o mundo, aí para cumprir essa obra. Nós vamos enviar a irmã Ieda. Ela vai para um campo, esse campo aqui, dos quilombolas, um povo não alcançado. Nós vamos ter o privilégio de orar por ela e de abençoar. Então, fechando esse parênteses aqui, voltando ao assunto da relação entre comunhão e missões, que nós possamos ser um para que o mundo creia. Me permitam usar aqui um exemplo. Como os irmãos lembram, eu estive na Índia com a Laí, um projeto de 9 semanas ali. E eu peço que não transmita a imagem dessa foto aí na internet em proteção aos irmãos, tá? Que estão lá. Ali é a equipe deles lá na Índia. Ali no meio está o pastor da nossa igreja nascente ali, a sua esposa. No fundo aí à direita está o casal de missionários, a sua filha. E ela também era missionária, viu, irmãos? Ela trabalhava ali, ela sabe falar a língua da Índia e dava aula para as crianças ali. E ao lado deles mais duas famílias de obreiros ali que ajudam. Essa equipe deles ali. E nós podemos ver, irmãos, a comunhão que existe entre eles. São pessoas simples, são pessoas humildes, irmãos, dispostas a trabalhar só. Não tem estrelismo, não tem nada disso. Eles só trabalham. E nós pudemos ver isso acontecer. Enquanto a gente estava ali, nós vimos um casal descer as águas do batismo. Nós não pudemos ver a cena por causa de não chamar a atenção, porque a gente claramente não seria indiano, ia chamar a atenção porque estava sendo o batismo ali. O batismo é feito no mar, nas águas do mar. Ali era um jantar de despedida nosso. E naquele mesmo dia a gente soube que eram as bodas de prata do pastor da igreja. Fizemos um bolinho ali. Ali é tudo muito simples, irmãos. Foi ali, aquilo ali foi a cerimônia de boda de prata do pastor da igreja nossa lá. Igreja Cristã Evangélica, viu? Igreja Cristã Evangélica em Vasco, estado de Goa, Índia. E eu vou ler aqui alguns trechos de uma carta, irmãos, que mostra como que isso aconteceu, como que o Senhor Jesus faz com que a comunhão gere missões. Nós recebemos na nossa casa, hospedamos um casal de missionários por 3 dias. Nós não conhecíamos ele antes, pessoalmente. E como que Deus usou aquilo e nos fez sentir como se a gente já se conhecesse há muitos anos. E deu início àquela viagem missionária de 9 semanas, que os irmãos foram junto conosco em oração. E eu nunca vou esquecer isso. Eu vou ler aqui esse trecho para que alguns trechos aí da carta, para os irmãos verem como que é. É uma carta de avaliação do nosso estágio ali, tinha que ser feito. E a nossa irmã missionária escreveu assim: nossa amizade começou de uma maneira muito simples, porém cheia de apreciação e respeito, pelo que nos aproximou, que foi a Índia. Nos aproximamos por causa do nosso trabalho e projeto. Porém, desenvolvemos uma amizade linda, onde foi fortalecida com a vinda de vocês. Nós não havíamos convivido mais que 3 dias, mas foi o suficiente para estreitarmos uma amizade e confiança que Deus planejou. Nós os desafiamos a cruzar oceanos e apenas contamos o que vivíamos aqui na Índia. Apenas nossa paixão e sinceridade pelo que fazemos foi derramado na mesa de cozinha de vocês aí em São José dos Campos. Foi algo nascido em Deus, pois nós não teríamos tanta habilidade nem competência para garantir que a vinda de vocês ainda seria bênção. E foi uma grande bênção. E como vocês nos fizeram bem,
fomos ministrados, amados, servidos, surpreendidos com tanto que veio de vocês para a nossa família. Tivemos em vocês o carinho que tanto sentimos falta por estarmos longe dos familiares e amigos. Fomos ouvidos, desde nossas histórias de infância, de namoro, de lutas e principalmente do dia a dia. Vocês nos conheceram de verdade, nossas alegrias pessoais e de ministério, e também conheceram nossas tristezas e desafios. Vejo um filme passando em minha mente. Vocês deixaram a marca do amor por onde andaram. O seu sorriso, irmã, a sua calma, irmão. Ensinaram-nos com organização, com planejamento, com tempo de qualidade. Você, irmão, presenteou a igreja com suas palavras e testemunhos. E você, irmã, em suas aulas, nas 2 classes de costura, pôde expressar o amor de Jesus em ação com as alunas. Minhas alunas de costura nunca mais serão as mesmas. Desculpe, minhas aulas de costura. Guardarei no coração esse tempo. Deus seja louvado, irmãos. Cada vez que uma oração de Jesus é atendida, e os irmãos sabem que vocês foram comigo, né? Vocês participaram disso, em oração. Estavam lá. Foi lindo ver aquilo, irmãos, a comunhão entre eles. Esses irmãos fazem um trabalho, gostaria que todos pudessem ter ideia de como é que é aquilo lá, viu? Eles fazem um trabalho lindo mesmo. E eles esperam que a gente siga com eles, né? Cada vez eu estava dizendo que uma dessas orações é atendida, oração de Jesus, por nós, para que nós tenhamos essa comunhão, e para que através dessa comunhão as pessoas creiam que Jesus o enviou, nos enviou, e enviou a Jesus Cristo. Cada vez que uma dessas orações é atendida, como foi no nosso caso ali na Índia, mas também pela proteção espiritual, pela santificação, há glória para Jesus, há glória para Deus Pai, pelo atendimento da oração. E por fim, irmãos, o último, que não é um pedido, mas foi uma expressão do seu desejo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Esse foi como um suspiro final do Senhor. O desejo dele, irmãos, é estar conosco, é que nós estejamos junto dele, vendo a sua glória. Isso vai acontecer nas bodas do Cordeiro. E que esse dia, irmãos, quando chegar, o que vai chegar, que o Senhor possa nos encontrar com esse mesmo desejo palpitando em nosso coração, por estarmos junto dele. Esse mesmo suspiro que ele expressou ao terminar a sua oração. Ali nós vamos ter o amor de Deus plenamente em nós, assim como o Pai e o Filho se amam, nós vamos os amar. E Ele estará conosco. Assim eu encerro, irmãos, com essa oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos aguardar com gratidão no coração e nos apresentando para o serviço de Deus, para aquilo que Ele nos chama e nos dá o privilégio de fazer junto com Ele. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado.